E aí, beleza? Seguinte, voltamos aqui para aquele exemplo que a gente estava praticando e a gente aprendeu a atribuir valores manualmente aqui nas posições do vetor e mostrar os valores manualmente também aqui, escolhendo a posição. Exemplo, quero mostrar o que está na posição 4, aqui dentro do meu escrevo. Ele mostra o 45 porque lá no meu vetor números, na posição 4, está armazenado o valor 45. Ok, mas isso não é uma prática inteligente de se resolver isso e atribuir valores a um vetor. Podemos atribuir de uma outra forma. Imagine que o nosso vetor tem 100 posições aí. Você ter que estar atribuindo manualmente isso não seria um algoritmo eficiente. Então vamos lá. Como a gente pode fazer isso? Vamos atribuir valores. Aí valores aleatórios, vou atribuir 10 a todas as posições do meu vetores, a todos os campos do meu vetor eu vou atribuir o valor 10. Como eu posso fazer isso sem utilizar dessa maneira que a gente utilizou anteriormente? Utilizando estruturas de repetição. E a estrutura de repetição mais adequada para se trabalhar com vetor é o para. Então, para que eu utilize uma estrutura de repetição, eu já falei isso nas aulas anteriores e nas nossas aulas no laboratório, que a gente precisa declarar uma variável que vai ser uma variável de controle. Então, eu vou declarar uma variável aqui, que vai ser a minha variável i. Eu vou dar o nome dela de i do tipo inteiro. Ela vai ser minha variável de controle porque eu vou utilizar estruturas de repetição. Então, vamos lá. Por que eu estou utilizando isso? Porque você vai já entender. Lembra que os nossos vetores eles vão de 0 a 4? Lembra? Lembre disso. Então, você vai ver a finalidade de fazer uso de estruturas de repetição. Vamos utilizar para. Então, para e a variável i de 0 até 4. Opa, por que 0 até 4? Porque o nosso vetor tem 5 posições. Ele vai de 0 a 4. Até 4, faça. Coloque logo o fim para no final. Use essa prática de colocar logo o fim para. O que ele vai fazer? Ele vai atribuir a todas as posições do meu vetor o valor 10. Como é que eu faço isso? O nome do meu vetor, números, na posição i, recebe, ou seja, vai receber o valor 10. E se eu executar aqui, eu atribuí o valor 10 a todas as posições do meu vetor. Por que isso? Porque eu não declarei uma variável de controle i? Declarei. Eu não disse que ela vai de 0 até 4? Sim. Enquanto ela estiver nesse intervalo de 0 até 4, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer que o meu vetor números, na posição 0. A primeira posição de quando ele entra dentro do laço, o i vale 0. Então, na posição 0, recebe 10. E aí ele gira o laço novamente, aí ele incrementa, automaticamente utilizando o para. Então o i, que no primeiro laço era 0, agora ele passou a ser 1. Então, lá no meu vetor, na posição 1, armazena 10 também para mim, por favor. E aí ele gira o laço novamente, e o i, que era 1, passou a ser 2. E aí, então, lá no meu vetor números, na posição 2, armazena 10. E aí ele armazenou 10 lá para mim. E ele gira novamente e o i, que era 2, passou a ser 3. Então, lá no meu vetor números, na posição 3, armazena o 10 para mim lá dentro e ele armazenou corretamente. E o i, que era 3, passou a ser 4. E ainda ele ainda entra dentro do laço e diz que número na posição 4 recebe o valor 10. E ele armazenou lá para a gente. E i passa a ser 5. Ele não repete mais, porque o nosso para vai de 0 até 4. Vai de 0 até 4. Então, ele não repete mais a instrução aqui, os laços. Ele finaliza o para e finaliza o nosso algoritmo até então. Ou seja, então, nesse caso, ele inseriu o valor 10 em todas as posições do meu vetor. Eu poderia também dizer para ele inserir não o valor 10, mas o valor de i. O valor de i não vai de 0 a 4, então ele vai armazenar na posição 0 do meu vetor, ele vai armazenar o número 0. Vamos executar. E assim sucessivamente. Na posição 1, na posição 2, ele vai armazenar o número 2. Vamos executar para a gente ver. E olha aí o que aconteceu.
Na posição 0 ele armazenou 0, na posição 1, no meu vetor, posição ele armazenou 1, na posição 2 do meu vetor, ele armazenou 2, 3 e 4. Beleza? Eu posso brincar com isso, eu quero não que ele armazene somente I, mas I mais 1. Ou seja, na posição 0 ele vai armazenar o valor 1, porque 0 mais 1 é 1. Na posição 1 ele vai armazenar o valor 2 e vamos executar para ver o que acontece. Vamos brincar com isso. Olha aí, na posição 0 do meu vetor ele armazenou o valor 1. Na posição 1 do meu vetor ele armazenou o valor 2. E assim sucessivamente. Assim, nós inserimos valores no nosso vetor sem precisar estar repetindo linha de código. Ok? Essa é uma forma. Agora, como vamos mostrar, imprimir na tela os valores que foram inseridos no vetor? Da mesma forma, utilizando uma estrutura de repetição. A mesma estrutura de repetição que utilizamos para atribuir valores ao nosso vetor. Então, para I de 0 até 4, faça. E o fim para. Ok, eu quero imprimir na tela os valores do meu vetor. O que eu vou utilizar? Escreval. Escreva, até para ficar mais bonito. Escreva. E aí eu vou colocar aqui que é para imprimir o conteúdo do meu vetor. Então, como é que eu acesso, professor? Você vai colocar o nome do vetor, que é números, colchetes, e dentro do colchetes, I. E aí ele vai mostrar o conteúdo que está no nosso vetor na posição I, que vai de 0 a 4. Num dado momento que ele entrar nesse laço aqui, I vai valer 0. Então, vai mostrar o que está na posição, no vetor números, na posição 0. O que está na posição 0 é 1. Ele vai mostrar 1 na tela. Vai girar. O I, que era 0, passa a ser 1. Então, ele vai mostrar o que está no vetor números, posição 1. O que ele vai mostrar? O número 2. E assim sucessivamente, até 4. Vamos executar aqui para ver o que acontece. E olha aí, ele mostrou na tela 1, 2, 3, 4 e 5. Justo. Ele mostrou todas as posições do meu vetor, na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Ok? Espero que você tenha entendido até agora. Deixa eu dar uma olhada no meu tempo. Beleza, ainda dá para fazer alguma coisa. Bom, aqui a gente está inserindo valores, atribuindo o valor, ou seja, somando ao nosso próprio contador I. Mas eu poderia colocar para o usuário entrar com esse valor dentro, no caso, 5 vezes. Como o vetor é de 5 posições, ele entraria com 5 números e armazenaria. Como eu faço isso? Utilizando o escreval, né? E colocaria aqui, digite o valor, digite o número da posição, até botar o número da posição I, 2 pontos aqui, fecho, ou seja, quando ele digitar eu vou ler o que ele digitar. Lembra que eu armazenava em variáveis normais? Agora eu vou armazenar lá no meu vetor números, na posição I. A cada ciclo de repetição aqui, eu vou armazenar em uma das posições. Então, se eu executar aqui, ele vai pedir, digite o número da posição 1, eu vou digitar 20. Digite o número da posição 2, no caso do vetor, eu vou digitar 30. Da posição 2, da posição 2 agora, desculpa, eu vou digitar 40. Digite o número da posição 3, eu vou digitar 50. E digite o número da posição 4, eu vou colocar 60. E aí ele imprime 20, 30, 40, 50 e 60. E aí você percebe que ele armazenou aqui. Deixa eu olhar meu tempo. Ou seja, o que ele faz? A cada ciclo da minha estrutura de repetição, que ele vai de I, né, de 0 até 4, ou seja, ele dá 5 ciclos, ele executa. A cada ciclo, eu pego o que o usuário digita e armazeno no primeiro ciclo, no meu vetor números, posição 0. Ok, ele armazena. Depois ele dá um ciclo novamente, eu pego o que o usuário digita e armazeno no meu vetor números, posição 1. E aí dou um outro ciclo, armazeno o que o usuário digita no meu vetor números, posição 2. E assim sucessivamente, até armazenar o que o usuário digitou no meu vetor números, posição 4, armazeno e finalizo esse ciclo. Quando ele sai desse laço de repetição, ele se depara com esse outro laço de repetição. Só que a única finalidade desse laço aqui é mostrar o conteúdo que está dentro do meu vetor posição I. Ou seja, num dado momento mostra para mim o conteúdo